E após as Forças Armadas reforçarem em ofício o pedido de eleições mais transparentes, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nova resposta. Em nota, a Corte disse que analisará o conteúdo e que preza por um diálogo institucional pelos valores republicanos e a legalidade constitucional. O TSE também defendeu que as siglas possam fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições, bem como o processamento eletrônico da totalização dos resultados, além das urnas eletrônicas, dizendo que as mesmas possuem certificação de segurança. Por fim, o tribunal disse que a Comissão de Transparência Eleitoral mantém reuniões periódicas e que vai garantir eleições limpas, justas e seguras, em que o desejo da população expresso por meio do voto seja respeitado e cumprido dentro do Estado democrático de direito. E aí, Zé, o que achou dessa resposta do Tribunal Superior Eleitoral? Em 1 minuto e meio, Zé. Isso acabou provocando um grande debate por aqui, viu? Sobre esse documento apresentado pelo general Paulo Sérgio, ministro da Defesa. Ele fez um resumo do trabalho dos profissionais do Exército da área cibernética. Fizeram questão de dizer que não se trata ali de profissionais de espionagem, ou seja, da área de inteligência, mas técnicos. E ali colocou que se sente desprestigiado, né? As Forças Armadas tratadas com desdém, mas principalmente eles criticam, dizendo que apontam um dedo para os militares, dizendo que eles estão atacando o processo democrático. Não é a maneira de se votar. Ô Vitor, todas as conversas aqui sobre essa situação das urnas e da eleição indicam o seguinte, que é preciso de ficar discutindo informática, é preciso de parar de discutir programação de computador, ou urna eletrônica, que é uma calculadora emitida besta. É preciso discutir, e a sério, é sobre a transparência e credibilidade das eleições. Esta é a realidade. As urnas eletrônicas, segundo esse documento do Exército, né, não apresentam problemas. Poderão. Eles colocam lá que é preciso fazer uma defesa de ataques internos, já que a defesa de ataques externos está eficiente, segundo atestou o Exército. Mas os ataques de quem tem a senha, de quem trabalha no TSE, isso aí não está coberto. Mas não é o debate. Não se deve discutir urnas. Deve discutir a transparência e a credibilidade do processo eleitoral. E, nesse sentido, o projeto do deputado Celso Russomano que está em debate é importante, porque coloca o voto impresso e uma leitura ótica na urna, não o voto impresso, mas votado, e a urna faz a leitura ótica, o que é perfeitamente possível e reduz muito a possibilidade de erros, né? E dá credibilidade ao processo e transparência, é isso que precisa. Você, Mota, 1 minuto e meio. A resposta do TSE me pareceu igual a todas as outras. É preciso entender o seguinte, todo sistema digital é sujeito a 3 tipos de problemas. O primeiro são falhas, né? O que acontece quando o seu celular trava, o computador congela. O segundo são ataques, e hackers já entraram em sistemas digitais do mundo inteiro, inclusive sistemas eleitorais, que foi um caso da Ucrânia. O terceiro tipo de problemas são fraudes. Basta uma pequena alteração no código de um sistema digital, os resultados são alterados. Qualquer técnico de informática em início de carreira sabe isso que eu acabei de dizer. Não bastam declarações de juristas para garantir que um sistema funciona. Não basta a palavra do rapaz do departamento de informática. O que as Forças Armadas sugeriram e o que a nação inteira pede são mecanismos que são amplamente conhecidos no mundo da tecnologia, que possibilitam uma verificação independente. Agora, é preciso perguntar como nós vamos conseguir isso se meras críticas ao sistema são classificadas de ataques à democracia e resultam até em cassação de mandatos. Olha, isso não é um problema de tecnologia, isso é um problema de ideologia. Então, o Roberto Mota, que esteve hoje com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Mota tem um compromisso, mas fez questão de ficar com a gente nessa nossa primeira hora, participação especial aqui em Os Pingos nos Is. Valeu, Mota. Boa semana para você. Até a próxima. Você, Ana, em 1 minuto e meio, que nos diz dessa resposta do Tribunal Superior Eleitoral às Forças Armadas. Ana. Bom, Vitor, vamos lá. Você leu que o TSE também defendeu que as siglas possam fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições.
bem como o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Mas isso não adianta nada fiscalizar o processo de totalização dos resultados. É a mesma coisa que nada. O artigo 37 da nossa Constituição é muito claro sobre atos administrativos. Eles precisam estar sob escrutínio público e a contagem das eleições, né, de qualquer eleição no Brasil, ela não está sob escrutínio público, exatamente pelo motivo que a Polícia Federal colocou naquele relatório. Não tem como auditar a contabilização do voto na urna e do software no boletim de urna. Então, o TSE falar a mesma coisa o tempo todo não vai mudar a desconfiança das pessoas. Depois ele diz, o tribunal diz que a Comissão de Transparência Eleitoral mantém reuniões periódicas e que vai garantir eleições limpas, mas mantém reuniões periódicas e coloca todos os relatórios sob sigilo absoluto. Coloca ali uma peste, ali uma etiqueta de confidencial, inclusive as próprias recomendações das Forças Armadas, 700 páginas de recomendações, elas saíram das Forças Armadas e foram para tal Comissão de Transparência Eleitoral sem o sigilo de confidencial, sem o sigilo, sem estar sobre um sigilo absoluto. E a tal Comissão de Transparência, que tem tudo menos transparência, colocou o documento sob sigilo. Então, não tem como... eles podem continuar repetindo aqui toda essa retórica, vamos garantir eleições limpas, justas e seguras. Isso não vai mudar a desconfiança justa da população brasileira em relação às nossas urnas, que não são auditáveis. Por mais que o TSE esperneie, as nossas urnas não são auditáveis, e foi o que disse o próprio relatório da Polícia Federal em 2016, a convite do próprio TSE. Você, Fiuza, 1 minuto e meio. Não tem reunião nenhuma essa comissão, né? Isso é um papo furado, né? O TSE, eu acho que ele se sente num seminário, né? O que é isso? É um colóquio, um sarau, né? Eles estão o quê? Trocando e-mails. Isso não é trabalho nenhum. Que reunião? Tem reunião nenhuma. Reunião de trabalho seria você investir a comissão de transparência da autoridade que você outorgou a ela. Ou seja, estar presente, quem está interessado em participar, no caso, o Ministério da Defesa, com representação em todo o processo eleitoral, desde a programação das urnas até a totalização, até a sala de totalização. Não é você vai receber um e-mail dizendo que foi tudo bem, não. Você tem que estar participando do processo. E o TSE, o que ele faz, essa retórica, essa cantilena, essa conversa interminável, nessas trocas de quê? E-mail, isso, nota para lá, nota para cá. Não, tem que sentar numa reunião com gente autorizada para discutir, deliberar sobre o processo, apresentar ressalvas a todas as fases do processo, inclusive a fase inicial de programação das urnas, né? Porque, como a gente sabe, essa questão, por exemplo, o presidente falou da fase final na entrevista, né? Do salão, da sala de totalização, etc. Mas tem a fase inicial, que é a questão da invasão que o Zé Maria mencionou, a questão da invasão interna, ou seja, através, por exemplo, de uma senha de funcionário, etc. Por isso que tem que ter representante da Comissão de Transparência na participação desta fase, desse estágio de programação das urnas, o que evidentemente não é um sinal que está sendo dado pelo TSE.